Boa noite, meus amores. Estamos começando a primeira live de uma série de lives que eu vou fazer com a Débora. Como vocês estão? Vão chegando, que hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Então, vou esperar a Débora entrar também. Enquanto isso, eu vou atualizando vocês aqui do que a gente vai conversar aqui hoje. Gente, nós vamos falar nessa série de lives sobre esse livro aqui, ó. Como se tornar sobrenatural. Vocês conhecem esse livro? Me conta aqui se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem esse livro. A gente resolveu fazer lives para falar sobre esse livro, por quê? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas antes eu vou contar de onde surgiu essa ideia, né? Eu e a Débora, a gente já começou a ler esse livro em outro momento, mas não foi pra frente. E hoje eu entendo por que não foi pra frente, porque, enfim, a gente precisa se conectar com outras partes e outras questões pra chegar. É um livro denso, sabe, gente? É uma leitura densa, Carol. Então fica aqui que você vai amar. Tem muito a ver sobre o que eu falei no Anahata. Esse livro é uma leitura densa, complicada, mas vale muito a pena. E a gente resolveu começar de novo essa leitura e comentar, né? Toda semana a gente combinou de ler um capítulo por semana e ir comentando para ficar mais leve, para ficar mais fluido para as duas. E então a gente resolveu, né? Por que não comentar sobre o livro numa live? Porque é muito conhecimento, gente. Eu vou chamar a Débora aqui. Débora, eu não sei se eu sei te chamar, meu amor. Ah, tá, me mandou aqui. Foi? Já tô aqui com o meu. Uhul! Olha, já entrega que eu comecei essa leitura e parei algumas vezes porque ele tá novinho, olha. Só tem, Sim, só tem no início dele, depois eu larguei ele de lado. Quem nunca? o meu também tá novinho. Comecei, eu acho que eu li 2 capítulos e travei. É, E isso é comum, né? Dar essa travada nesse livro. muito, muito. Isso porque, gente, o livro é do Dr. Joe Dispenza, que é um médico, ele é crioprata, na verdade, norte-americano, que tem uma história surpreendente. E o nome desse livro é Como se tornar sobrenatural. Pessoas comuns realizando o extraordinário. Por quê? Uhum. Nesse livro aqui, na verdade, ele é um passo a passo para que a gente acesse, através de meditações quânticas, outros estados alterados de consciência. Então, esse livro é mais do que um mergulho de autoconhecimento, é um Sim, mergulho multidimensional. E tem que ter caixa, né, para fazer um mergulho desse. sim. Então, enfim, agora eu tô confiante. Eu acho que dessa vez faremos. Sim. E só contextualizando aqui para quem não conhece o Dr. Joey, ele é, como a Débora disse, né? Ele trabalha com quiropraxia. E hoje em dia ele é autor, pesquisador na área de neurociência, epigenética, física quântica, palestrante. Hum. Mas de onde surgiu tudo isso na vida dele, né? O Dr. Joe, se não me engano, acho que 86, enfim, há muito tempo, ele sofreu um acidente durante uma prova de triatlo e ele estava na parte de bike e ele foi arremessado. Um carro atropelou ele e ele quebrou a coluna em 6 partes. E aí, no hospital, falaram com ele: olha, você não vai voltar a andar e nós vamos fazer uma cirurgia mais pesada, que é para colocar aqueles ferros, né, na coluna. E aí ele não aceitou, ele falou que não. E ele voltou para casa e decidiu que ele ia se curar através de meditações. Ele já conhecia, né, pela profissão dele como quiropraxista, ele já conhecia anatomia. E ele começou a entrar em processo meditativo todos os dias, reconstituindo a coluna dele. E o resumo é que em 12 semanas ele estava andando e trabalhando normalmente, sem nenhum tipo de cirurgia, sem nenhum remédio. Ele tomava só remédio para dor. Então, ele não teve nenhuma interferência médica
ele se curou com o poder da mente dele. Uhum. E ele conta que ele prometeu que se ele se curasse, ele ia dedicar a vida dele a esses estudos, e é o que ele faz hoje. Ele palestra internacionalmente, né? E ele leva todos esses conhecimentos de uma forma muito clara. E assim, gente, ele entrega de bandeja na nossa mão. E existem diversos e diversos casos de pessoas que se curaram de doenças assim, em estado terminal, Uhum. com os processos dele, com as meditações dele, e realmente se tornando uma outra pessoa, né, Dé? Sim, e aí entra até em como, né? Ele traz esse passo a passo no livro, como isso seria possível. E a gente já começa falando, inclusive, que é como o livro começa a trazer esse assunto. Gente, Uhum. esse não é um assunto para quem está dentro da caixa. É É. para quem está fora da caixa. Não tem jeito. É literalmente a gente perguntando o que mais é possível, além do que nós observamos aqui no mundo da matéria. Porque a consciência que o Dr. Joy vem trazer é que ele reconstruiu a coluna dele hoje, lá dentro dos diversos seminários que ele faz. As pessoas curam o seu corpo físico, a sua situação de relacionamento, de vida financeira e muito mais, acessando outra realidade quântica. Em estado meditativo, a gente entra no subconsciente e inconsciente, faz uma limpeza geral nos blocos de emoção de trauma, das memórias que ainda estão fazendo, que nós temos no corpo aquela circuitaria viciosa de sentimentos e emoções que nos colocam com uma energia muito densa, faz um Uhum. faxinão nisso tudo e aí acessa uma nova realidade, que inclusive é o que nós vemos aí como os milagres ditos em qualquer dogma religioso, ou mesmo para quem não é ligado nisso, há muito tempo. Antes só não sabíamos como isso era possível. É, antes era uma coisa realmente assim, né? Milagre, uma coisa muito É. distante de nós, né? E uma coisa que eu acho muito legal que ele sempre fala é que as pessoas, durante, por exemplo, né, um caso de tumor, vamos usar como exemplo, né? Não é que a pessoa fica ali imaginando o tumor diminuindo, né? Ele fala que quando você pergunta para essas pessoas como elas se curaram, elas falam que elas se tornaram outra pessoa, que aquela doença ela pertence ao outro ser que ela era, a outra pessoa, Uhum. que a pessoa de hoje em dia não tem mais essa doença, né? Então é Sim, realmente se tornar outra pessoa. literalmente, assim. Isso vem da base da física quântica de que a consciência cria matéria e nós estamos criando a nossa vida de acordo com a informação que nós temos no nosso campo eletromagnético. Então, quando Uhum. nós temos um pensamento, e claro, nós já chegamos aqui nesse planeta com uma grande bagagem eletromagnética. E ele fala isso no livro também. Nós não encarnamos na família que nós encarnamos por acaso. Nós não temos muitos desafios que aparecem de maneira inesperada na vida por acaso. Sempre tem um Uhum. endereço certo. Não existem pontas soltas no campo em que nós vivemos. Mas, de maneira geral, agora em estado de vigília, o que a gente tem que ter cada vez mais consciência, que é o que esse primeiro capítulo está trazendo para a gente, que os nossos sentimentos, eles criam pensamentos, criam uma neuroquímica no nosso corpo que vão levar a sentimentos, e esses sentimentos, eles vão trazer todas as sensações e formar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético tem uma assinatura. Então, quando a gente entra em estado meditativo, a gente vai lá trabalhar, por exemplo, como é que tá falando? A Marta aqui, ó. A gente vai lá trabalhar as questões dos nossos traumas, as experiências desafiadoras que nós passamos para limpar essa energia e aí garantir que a gente tem um campo quântico muito mais leve, que é literalmente se transformar em outra pessoa, né, Rô? Sim. E até esse comentário da Marta, né? Esqueci de comentar com você, Débora. Acabei de ver meus resultados. Minha tireoide estava parando e está reagindo. Os hormônios estão começando a melhorar os níveis. E é isso, né? Olha Isso tem que se incrível. tornar cada vez mais comum pra gente, né? Porque é super Sim. possível. Não, E e olha dele, que pode falar. Olha que incrível, a Marta, ela é uma mentorada minha. Nós estamos há mais ou menos uns 8 meses, acredito, fazendo encontros que nem sempre são recorrentes. E Uhum. quando nós começamos, era de um grupo de pessoas que estavam saindo ou lidando ainda com o paradigma do burnout. Hoje, Uhum. depois da gente trabalhar essa parte quântica de como criou-se, inclusive, o burnout, ela hoje, mais cedo, estava me mandando uma mensagem que é grata até essa experiência que mostrou para ela que ela é uma pessoa muito diferente. Significa Sim. que a gente vai romantizar desafio? Claro que não. A gente busca facilidade, alegria e glória sempre. Mas é só viver
cada vez mais com a consciência dos seres infinitos que nós somos, né, Rô? Sim. E tem até tem uma parte do livro que a Ana, né? A gente vai contar um pouco a história da Ana, gente, que é uma pessoa que o Dr. Dewey comenta sobre ela, sobre a história dela no livro. Começa o livro contando sobre a história dela. E ele fala que ela comenta isso com ele, né? Que ela é grata por tudo aquilo que aconteceu com ela, porque ela teve a oportunidade de mudar, né? E Uhum. quando a gente atinge estados assim, igual você falou, né? Nada de romantizar esses estados, gente. A gente quer viver com leveza. Mas quando a gente entra, por exemplo, num processo de ansiedade, que bom que a gente está percebendo que a gente está nesse processo de ansiedade e que a gente tem a oportunidade de mudar, né? Então é Uhum. realmente esse estar consciente também, né? Que a gente sempre fala, estar cada vez mais consciente. E dentro também de uma parte que o Dr. Joey fala no livro, sobre a questão do presente, né? Que a gente vive num eterno presente. Então, essa realidade de passado e futuro simplesmente está tudo acontecendo no mesmo momento. Então, essa versão saudável, ela já existe em alguma linha de tempo. O que a gente tem que Uhum. fazer é acessar essa versão, mas ela já está lá, né? Sim. Dá pra gente trazer aquela analogia da antena de rádio. Pensa assim, gente. Tudo Uhum, é frequência mesmo em hertz, comunicação do jeito que nós conhecemos. Até uhum, porque a ciência e a física que nós temos aqui é só uma cópia, um espelho da física do universo. A gente, assim, ó, sabe uma parcela muito pequenininha. E quando eu falo a gente, não é eu que não sou cientista, não. É a nossa ciência mesmo. Aqui na terceira dimensão, é muito pequenininho perto da verdade de tudo que é. Então, quando a gente começa a expandir nossa consciência para perceber que tudo é guiado pela frequência que nós estamos emitindo, e principalmente que a vida não é só o que eu enxergo, que não é só eu ser Débora, que os desafios eles têm um porquê, já fica por si só muito, 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 muito mais leve. Eu sim. percebo que a minha jornada é de expansão de quem eu sou, através de vários desafios e alegrias, experiências também. Mas a gente passa a, principalmente, não nos vitimizar e não nos inferiorizar, que é o que destrói qualquer campo eletromagnético. Fala um pouquinho, Rô, da experiência da analogia, né? Gente, fugiu as palavras Da aqui. antena. Isso, por favor. É, aí. A antena, gente, é como se a gente fosse uma grande antena emitindo uma frequência. A gente tem o nosso campo eletromagnético, então o nosso coração ele emite uma frequência magnética e o nosso cérebro ele emite uma frequência elétrica. Então os dois juntos criam esse campo eletromagnético. Então tudo o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente age, as nossas crenças, os nossos padrões, os nossos pontos de vista, estão todos ali vibrando nesse campo eletromagnético. Então, ele vai atraindo o quê? Situações, pessoas, lugares que vibram, que ressoam parecido. Então, por exemplo, se eu quero escutar Jovem Pan, eu Alô, preciso professor. sintonizar lá no rádio a 99,1, que é o que eu quero escutar. Uhum. Se eu quero escutar Alvorada, eu preciso sintonizar lá 94,9. Então, isso é tudo, como tudo é energia, tudo tem uma vibração e tudo tem uma frequência. Então, a gente tem que sintonizar a nossa energia, a nossa vibração, de acordo com aquilo que a gente quer. Não adianta eu querer escutar a Jovem Pan e deixar na alvorada, não vai tocar. Não Então, conecta. quando a gente começa a criar, a nos tornar mais conscientes da vibração que a gente está emanando, da informação que a gente está colocando nesse nosso campo eletromagnético, mais conscientemente nós vamos criando as situações que a gente deseja. Porque aqui a gente cria a nossa realidade, isso é um fato. É. Aceita que dói menos. Mas, é, Aceita que dói menos, tipo assim, só aceita. só aceita, que é melhor. Mas a questão é, vamos criar uma realidade, então, a vida de forma consciente da forma que a gente quer? Porque é muito fácil a gente ficar recebendo todas aquelas coisas, aquelas situações, aquelas pessoas que a gente não quer, que a gente não gosta, e ficar procurando responsáveis do lado de fora. Né? Ah, mas foi fulano. Ah, mas é culpa de fulano. Ah, é Deus. Que é bom culpar Deus também, né? Então, ao invés disso, a gente olha para si mesmo e
se assume não é culpa, é autorresponsabilidade. Sim. Para que a gente fique consciente e comece a realmente criar a vida que a gente quer, né, Dé? Isso. E dentro dessa consciência, vai virando cada vez mais, porque é um assunto muito novo mesmo, gente. Assim, antes da gente entrar na história da Ana, que é o grande spoiler que tem no primeiro capítulo, e eu, assim, a gente aconselha fortemente que vocês leiam o livro, porque no livro tem 4 tipos de meditações específicas, meditações sentados, deitados, em pé, e uma outra que eu esqueci, meditação ativa, provavelmente, para que a gente entre nesse estado de consciência. Porque dessa consciência toda, né, dessas grandes viradas de chave que a gente vai virando a cada dia, porque é um processo progressivo, literalmente. Existem grandes viradas de chave a nível de vida, os grandes milagres, por exemplo? Sim, que necessitam de um bloco de energia muito grande para que isso aconteça. Léo, como se tornar sobrenatural, do Dr. Joy? Tem o audiobook dele no YouTube, inclusive, para quem preferir. E eu aconselho assim que façam os dois, para ir já riscando e rabiscando. E é um livro para estudar, literalmente. Mas aí disso tudo a gente tira aqui. Nós só somos limitados pelas crenças que nós temos. Se hoje nós já temos, é só você visitar qualquer igreja que seja uma igreja evangélica, se você vai a um terreiro, se você vai numa casa espírita, o mundo espiritual, o mundo da energia, ele vai estar lá exposto na nossa cara. Quando a gente percebe que aquilo ali é muito mais real, inclusive, do que a gente consegue limitadamente perceber aqui na terceira dimensão, a pergunta passa a ser só como eu vou desfazer o meu sistema de crenças que hoje está me limitando. E como que começa, Rô? Tomando consciência, né, gente? Observando. Observando. Se você quer saber, se você não sabe quais são as crenças que você carrega, basta você observar a sua vida. Faça uma lista. O que que você pensa sobre, sei lá, sobre futebol? O que que você pensa sobre política? O que que você pensa sobre dinheiro? O que que você pensa sobre casamento? Vai colocando ali os seus Sobre pontos de religião vista também. sobre religião, sobre tudo. Faz uma lista sobre o que você pensa sobre tudo. E ali você já vai começar a perceber várias crenças. E crença, assim, é uma casca de cebola, né, Dê? Tem as partezinhas ali que a gente vai tirando aquelas camadinhas mais superficiais, que são as crenças que a gente já tem uma facilidade de identificar. Que é, por exemplo, um exemplo bobo, né? Mas que eu gosto de usar sempre, assim, para ficar muito fácil. Quando a gente é criança e a gente pega no dinheiro, põe a mão na boca, a mãe fala: tira a mão na boca que dinheiro é sujo. Pronto, crença instalada com sucesso: dinheiro é sujo. Não adianta, a gente vai tentar correr de dinheiro a vida inteira porque a gente acha que dinheiro é sujo. Então é uma crença simples e boba, mas para a gente ter ideia. Essas crenças, elas são mais fáceis da gente identificar. Mas à medida que a gente vai mexendo e vai tirando camada por camada, a gente vê que tem crenças muito mais profundas. Crenças de realmente padrão familiar, coisa que a gente não faz nem ideia, gente. Porque assim, são coisas que às vezes a gente está ali falando do lado de um bebê e a gente acha que o bebê, porque é muito pequenininho, não tá entendendo. Não tá entendendo. Mas o inconsciente dele tá ali registrando tudo o que tá acontecendo. Então, por isso que a gente tem que se trabalhar muito para ajudar os que estão chegando agora a se trabalhar também, né? Para aliviar o campo, né? Porque temos o nosso campo individual e a somatória de todos os individuais vai formando o campo do coletivo. E todos somos um, vem disso. Por isso que as guerras que estão acontecendo aí ao longo do nosso planeta, que não é um planeta para amadores, o que a gente pode fazer por elas é reconhecer que ela está aqui, dentro de mim. Senão essa notícia nem chegaria ao meu conhecimento. E tem um atalho muito bom, além desse exercício de tomar consciência e autoobservação diária de pensamento, sentimento e de ação, principalmente, de como nós falamos com a mente consciente, o que você declara que você é, o eu sou o XYZ, ou eu sou, eu percebo. Isso é consciente o tempo inteiro, é que quando nós criamos situações de grande teor de energia, como as meditações que o Dr. Joy traz no livro, você prova para sua mente instantaneamente que aquilo é possível. Então, como que a gente faz? Assim, pensem assim, quanto maior o bloco de energia que vincula aquela crença, e qual que é a cola disso? É o nível de emoção que você tem.
Uhum. Senão, a gente ia chegar e falar assim: dinheiro é incrível, maravilhoso, eu escolho faturar 60 mil mensal a partir do mês que vem. E isso ia acontecer. Por que É, não acontece? Porque as crenças do sistema que estão de contra a essa possibilidade quântica, já que nós sabemos que é pensou, sintonizou e é questão de tempo para que isso materialize, elas têm mais energia vinculada pelo grau de emoção de quando adquirimos outras crenças relacionadas a dinheiro. Aqui que é o exemplo, mas se fosse relacionamento, se for trabalho, vai dar no mesmo. E normalmente a gente cita muito, não só na filosofia sistêmica, mas qualquer nível de facilitação de autoconhecimento, o sistema familiar, que tem mais energia de emoção do que no sistema familiar. Sempre não. muito amor, às vezes tem ódio, às vezes tem rancor, julgamento a rodo. E quando a É. gente. O mais legal de perceber e começar a se aventurar no campo quântico é quando nós nos colocamos à prova, além da autoobservação diária, em situações de conectar, como se fosse um tocar a fonte, fazendo referência aqui à Roda do Tempo, a série, que é outra coisa que se eu fosse vocês eu Sim, assistia correndo. Quando a gente toca a fonte e sente energia maior e o corpo se expande, vocês percebem, só quem viveu uma experiência dessa pode dizer. Aí você mostra para sua mente muito mais rápido. É como se ela entrasse muito mais energia para já facilitar um grande bloco de energia mais rápido do que você fazer isso pouquinho por pouquinho todo dia. E por que não fazer os dois, né, Rô? sim. É igual você estava falando também, né, Dé? É possível? É. A gente chegar, sentar e dentro de um processo resolver grande parte. É possível. Mas está tão solidificado ele já na gente, no nosso campo, tudo isso, que vai levar um tempo. Então, eu acho que uma coisa principal também é você estar decidido a mudar a sua vida. Determinado. É, Todos os dias você vai ter essa disciplina de uma forma leve, né, Dé? Não é uma coisa que, falou ai, tudo. lá vou eu ter que fazer tal coisa. Não, é de uma forma leve. Mas é essa decisão de eu posso transformar minha vida. Né? Eu até coloquei o nome da live de como criar um 2024 diferente, exatamente por isso, né? Todo mundo fica nessa energia de ai, ano novo, vida nova. Mas, gente, se você não se tornar uma outra pessoa, o seu ano vai ser o mesmo. Ou Porque pior, como que você sem quer querer um dar ano spoiler. diferente? Como que você É. quer um ano diferente tendo as mesmas atitudes que você teve nesse ano? Não vai ser, vai ser igual. Então é Uhum. realmente todos os dias você pegar lá, é o seu momento de comprometimento com você mesmo. E sentar lá e fazer o que tem que fazer e olhar para isso, porque é incômodo, muito, né? Não dá para colocar panos quentes, né, Dé? Não dá. Não é Uhum. fácil, não é um processo tranquilo, mas vale muito a pena, porque você vai estar cada vez mais conectado com você mesmo. E quanto mais conectado, mais a gente consegue criar essa realidade que a gente deseja, porque a gente sabe cada vez mais quem nós somos. Então fica Sim. mais fácil da gente criar uma vida que a gente quer e que a gente merece, né? Eu recebi até uma caixinha esses dias falando da dificuldade do soltar. Uhum. Quando a gente começa, né? A consciência vai chegando e ela vai chegando em etapas, mas quando a gente começa a perceber que sim, somos os responsáveis por estarmos criando a vida, e a gente fica ansioso para começar a ser feliz, Uhum. literalmente, né? Dentro de olhar para, às vezes, o caos que está criado na vida e focar numa realidade que ainda não se materializou. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e eu cheguei à conclusão, no meu ponto de vista, ver o que você percebe disso, que o soltar ele só acontece quando a gente aceita e assume tudo que já foi criado, porque aí você não entra no seu errado. Porque a É, gente só tem ansiedade de relógio, que já sabemos que é uma grande ilusão. Para que outra coisa aconteça na vida, ou quando tá doendo demais, e isso acontece, ou quando eu vou de contra a tudo que eu já fiz. Quando eu me sinto um fracasso. Aí eu vou é. querer ansiedade. Claro, existem situações, como nós citamos aqui do Dr. Joy, que estava lá morrendo de dor tomando morfina. Lógico, aí é autocontrole. Não é por acaso que ele, no próprio livro, no primeiro capítulo, ele conta de uma das meditações que ele acessou uma experiência anterior de alma dele, que a gente pode chamar de vida passada, pode chamar de vida paralela, depende de qual for a sua linha de estudo, em que ele viu que ele já estava lá na Grécia Antiga sendo um filósofo e falando sobre isso. Ou seja, não é à toa que ele é o Dr. Joy. E ele tem É. esse campo de facilitar um campo de milhares de pessoas no
planeta inteiro. Provavelmente, se eu tivesse passado por aquele acidente, eu tava ferrada, porque eu não ia dar conta. A verdade é essa. Não É. existem pontas soltas. Quando a gente assume e para de se inferiorizar a gente, é que a gente solta. E o tamanho do desafio que aparece na nossa vida é o tamanho do campo que a gente tem. Então não adianta choramingar. Não tem jeito. É o famoso aceita que dói menos. Volta a olhar para a autoimagem e o seu alto valor para você tomar sua vida na mão, que é o que eu faço todos os dias. Vejo as mentiras que eu tô falando para mim mesma dos lugares onde existe inferioridade, porque é um processo. E aqui a gente fala a verdade, né, Rô? Ninguém tá aqui Uhum, para falar que não estamos também no processo para realmente soltar. sim. E aí, gente, eu faço várias experiências dentro do campo quântico, né? Outro dia eu falei, quero escolher isso. Eu fui lá, eu vou criar uma limpeza dentária. E aí eu intencionei e falei, eu quero uma limpeza nos dentes. Soltei, que é um dos principais pontos, soltar. Não deu um mês, eu ganhei do nada. Aqui um voucher Uhum, de um amigo cliente meu dentista. Eu não falei com ele. A gente vai fazendo aham. esses testes e percebendo que o negócio é real. E aí a gente É. fica aí, deixa eu pensar melhor então o que é que eu tô pensando e sentindo o dia inteiro. Porque não tem botão de Uhum, on-off para isso, não. É é. 100% do tempo. E quanto mais a gente está apegado no resultado, realmente mais demora para acontecer, né, Dé? Até Sim, eu comentei com você sobre a sala onde eu atendo, eu sobre a ressonância, eu acho que a gente deveria fazer uma live falando sobre a sim. ressonância. É, eu pedi na ressonância a sala, né? Só que eu esqueci. Eu esqueci que eu tinha Uhum. pedido. E chegou assim. Porque eu soltei, assim, eu soltei a força, né? Porque eu realmente não lembrava que eu tinha pedido, mas eu soltei. Talvez se eu não tivesse esquecido, eu estaria lá, ai meu Deus, eu preciso, eu preciso. E aí teria levado mais tempo, né? Mas realmente a gente consegue observar na prática a facilidade do soltar mesmo, é maravilhoso. Dé, você quer contar a É história da. maravilhoso. Vamos entrar na história da Ana. Então, voltando aqui para o livro, gente, o que que ele nos fala? Ele dá esse atalho de, através de meditações que a gente entra em estado alterado de consciência, você faz em casa mesmo. Você, Uhum. com o ser infinito que você é. Você vai acessar novas versões do campo quântico e fazer um trabalhão no seu campo eletromagnético. Então, o livro ele cita 4 maneiras de fazer essas meditações para facilitar os nossos sistemas de crença. E aí vem. Dé, só uma informação para quem quer fazer as meditações e sente algum tipo de dificuldade, tem gravação delas no YouTube. É verdade. Então, já facilita muito. É verdade. Inclusive, eu tenho. Super, gente. Se eu não colocar o áudio do YouTube, eu quase não faço com o áudio. Deixa eu ser sincera aqui com Uhum. vocês. Por isso que eu e o Roberto nos unimos agora. Para que a Sim, gente junte 2 campos eletromagnéticos aí, ó, que já foi nos dito, né? Onde tiver 2 ou mais, estarei presente. Por quê? União de campo. Nada é por acaso. Para a gente uma dar força para outra e ir nessa transformação. Mas a Ana é uma pessoa, é uma das alunas, né, do Dr. Joy que ele cita no livro, no primeiro capítulo, que é uma mulher que perdeu o marido dela suicidou-se. E aí ela entrou, depois disso, vocês vão pra gente não dar muito spoiler, né? Mas uhum, depois disso ela entrou num looping e numa espiral descendente de julgamento, de vários sentimentos de energia super baixa, de por que isso aconteceu, a culpa é minha, eu fracassei, entrou dívida porque o marido tinha feito dívida, ela não sabia. E por consequência disso, num processo de 2 anos, ela criou tanto antimatéria, que é o que nós falamos do acúmulo da energia negativa, que o corpo dela começou a responder. Percebam, 2 anos de pensamento negativo. Aí nós fazemos um paralelo às doenças físicas que não se manifestam do nada. Nós não enxergamos, a maioria das uhum. pessoas, né? Até uns que enxergam, eu ainda não. Não enxergamos o campo da pessoa para saber quando já tem uma manchinha se apresentando ali de antimatéria que é guiada pela intenção. A energia segue a intenção. Então, dentro desses 2 anos, ela chegou a ficar com o corpo paralisado. Depois manifestou-se um câncer, manifestou úlcera na boca. Ela estava num processo de morte de tanta carga negativa de diversos sentimentos que são citados com mais detalhe no livro, né, Rô? Sim.
E aí o que o Dr. Joe explica é que quando a gente passa por uma situação de estresse, igual a Ana passou, né, quando ficou sabendo da morte do marido dela, qualquer situação de estresse, tá, gente? O nosso corpo, ele se prepara para aquilo. Então, ele libera químicas, substâncias para a gente, por exemplo, né, lutar, correr, fugir, que é o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema do lutar ou fugir. Sim, Então, se a gente for pensar antigamente, né, quando em tempos que a gente precisava sair para caçar o nosso alimento, em que a gente convivia com vários animais, ou era guerra em todo lugar, o nosso sistema, ele servia para isso, né? Ele se preparava ali para fugir de um animal ou para um confronto com a outra pessoa e pronto, e passava. E quando passa, o nosso sistema, ele se reequilibra. O que uhum, acontece hoje em dia é que a gente está num estado de alerta e de estresse constante. Então, o nosso sistema, ele está sempre ali como se tivesse uma um perseguição perigo iminente. rolando. É como se tivesse o tempo todo acontecendo alguma coisa e, na verdade, não tem nada acontecendo, não existe nenhum perigo. E o nosso sistema tá lá, e esse estresse, liberando substância. E isso vai sobrecarregando o nosso corpo. E nessa sobrecarga que criam essas doenças, né, Dé? Sim. E aí ele cita, até com termos, o livro é ótimo, gente, porque ele tem termos científicos, inclusive. Ele traz outra consciência de que quanto mais a gente entende e percebe que o negócio é real e como que esse mundo sobrenatural que enxergamos hoje se comunica com o mundo físico, mais força literalmente a gente tem para continuar o processo, porque é o que falamos, não é um processo instantâneo. Pode ser que sim, pode, mas não é instantâneo. Lembra-se de Dr. Joy, que é o Dr. Joy, foram 12 semanas tomando dor é ótimo, né? Tomando remédio para dor na morfina. Agora, você vai perceber e vai curtir principalmente a jornada do seu processo. Senão, é muito mais fácil você parar. Só que você vai estar criando a sua vida da mesma forma. Porque o que acontece, o que aconteceu com a Ana, só que um nível de carga muito grande, porque é uma notícia desesperadora que ela recebeu, é que o corpo dela se viciou nesse circuito emocional que a Rô trouxe. Então, ela ficou durante 6 anos, mais ou menos, alguns anos antes de conhecer o Dr. Joy, mas depois disso, tentando reprogramar um circuito que o corpo dela vivenciava todo o tempo. É como se ela estivesse recebendo aquela mesma notícia todos os dias. E aí as Uhum. pessoas começaram a perceber isso dessa forma e sempre perguntar o que foi que aconteceu, e ela revivia a história contando tudo de novo. As coisas mudaram. Percebam que quando vem quando a gente tem um acesso que a gente chama de sincronicidade também, que a gente recebe mais energia no campo. Quando ela chegou no fundo do poço, ela deitou no chão em prantos e falou assim: chega, para mim não dá mais. Ali ela teve um acesso de energia pela tomada de decisão, pela escolha, que foi tão grande, tão visceral, que ela teve energia suficiente para mudar um pouco o campo dela, que estava um campo muito baixo. Então, a partir disso, ela teve força para sair da casa onde ela estava, que era um lugar que não estava legal. Ela ganhou de um amigo um ingresso para o Dr. Joy. Percebe como é igual eu ganhando a limpeza? Nem É. tudo a gente vai ter que ir com as próprias mãos, como nos ensinaram, porque isso é irreal. Quando a gente faz as meditações, por exemplo, a gente visualiza e entra na frequência. Quando a gente faz pergunta, é a mesma coisa do que nós estamos escolhendo criar. O como pode ser de infinitas formas. Só pelo ter escolhido, aumentou a capacidade do campo dela e chega um amigo aqui, comprei para você. Se ela não tivesse ido para o chão, não necessariamente ido para o chão, mas escolhido com o coração sair daquela situação, como que o amigo ia ter chance no campo para entregar esse ingresso, né? Sim. E uma coisa que eu acho importante falar também, porque realmente a gente fica viciado nessas sensações, né? Então, beleza, gente, não é porque ela viveu aquela situação super traumática que ela criou isso, não. O que acontece é que todos os dias ela ficava relembrando aquilo, se Boa. martirizando aquilo, contando aquilo. E o nosso cérebro, isso é muito importante da gente lembrar, para a mente, tudo é real. O nosso cérebro não sabe diferenciar a situação, o fato em si, da lembrança, da imaginação. Então, às vezes a Uhum. gente fica falando alguma coisa brincando, não é brincando, não.
Para o nosso cérebro, tudo é Uhum. real, tudo é real. Então, É. todas as vezes que ela ficava ali relembrando, né, aquela situação e contando e sentindo tudo aquilo de novo, o cérebro dela acreditava que ela estava vivendo aquilo tudo de novo. Uhum. Vai gerando essa sobrecarga mesmo. E ela sempre se colocando naquela situação. Ele até fala, né, Dé, que ela começou a ficar conhecida como a viúva, né? Ela É. até foi perdendo a própria identidade dela, de tanto que ela remoía essa história, de tanto que ela só sabia falar sobre isso, ela foi criando essa identidade. Então, para a mente, tudo é real. A gente sente. Se a gente pensa e a gente sente, acabou, gente. Pode levar um tempo, mas vai acontecer. É. E aí, nega, gente, e dentro do processo da Ana, e leia o livro para vocês perceberem a história completa, porque tem muitos detalhes, ele traz muitos detalhes. Ela começou a fazer o processo das meditações, que é o método que o Dr. Joy sugere, por isso que a gente vai focar nisso aqui. Existem vários outros. É a sua tomada de consciência que vai trazer um novo campo de energia para sua vida. Porque percebe que, inclusive, esse primeiro processo que a Ana passou, ele foi instantâneo. Ela não usou método de facilitador nenhum. Foi algo que ela Uhum. decidiu firmemente e o campo se reorganizou de acordo com a energia que ela passou a emitir depois da escolha. Mas a gente vai focar muito nas meditações porque é o assunto do livro que nós estamos nos propondo a estudar. Então, quando ela foi no primeiro seminário dele e entendeu que isso tudo era possível, entendeu que não importa o tempo do relógio que fosse necessário, ela ia continuar a fazer o processo, ela passou a fazer meditações 2 vezes por dia. E o mais legal, no primeiro ano, o corpo dela não teve nenhuma variação tão significativa. Eu tenho certeza que melhor ela já estava se sentindo. Até porque isso vai mudando e a primeira coisa que a gente começa a perceber, voltando no que falamos anteriormente, é que a gente não se sente mais o cocô do cavalo do bandido. Tem que acontecer isso primeiro. A autoestima ela tem que ir voltando. A certeza e a confiança, essa sensação de poder, de potência mesmo, ela vai aumentando. Ainda que o corpo físico não tinha trazido tantas melhoras, mas ela continuou estudando, continuou recebendo os mais outros inputs dessas consciências e se lembrando que foram anos de um programa negativo e que ela não ia precisar do mesmo tempo de um programa positivo para reverter, entre aspas, né? Porque não ia reverter tudo que ela tinha criado. Mas, e seria, sim, muito mais rápido. Só que não dá para saber o tempo. Então, o negócio é continuar, né? É. E ele ainda conta, né, que ela é psicoterapeuta e ela fazia estudos de epigenética. Então, conscientemente, ela já tinha noção disso tudo, mas ela estava numa lama tão forte, né, que ela não tinha realmente força para poder reagir. Mas ele fala que durante um dos seminários dele, que ela pensou, né, se eu criei todas essas doenças, toda essa situação que eu vivo através do meu pensamento, então eu consigo também criar a minha saúde, né, a minha reabilitação. Porque uma das coisas que a epigenética estuda e comprova é que não são os nossos genes que criam a doença, é o ambiente. E entendendo o ambiente, não só casa, lugar que eu trabalho, ambiente é tudo, gente. Ambiente são as pessoas que eu convivo. Ambiente é o conteúdo que eu consumo aqui no Instagram, é o tipo né, de notícia que eu gosto de ver. Então, ambiente é tudo que está ali em contato com você diariamente. Então, é o ambiente que cria as doenças, não é o nosso gene somente, né? A não ser essas questões de doença hereditária, enfim. Mas, assim, isso tudo também tem um pontinho ali, né, Dé? Sim, tudo vai fazer parte do campo, né? O nosso campo de informação, tanto o campo de informação da nossa família, que aí vem através dos nossos genes, do nosso DNA, quanto o campo do ambiente onde eu estou frequentando, o que, que eu estudo, tudo isso é informação, tudo tem a frequência da informação. E o quanto a gente vai ressoando com isso vai trazendo as experiências que nós estamos co-criando, de verdade. E essa história da Ana, depois do primeiro ano, ela não teve muitas curas significativas no corpo físico, mas a partir do segundo ano, os resultados começaram a ser exponenciais, inclusive financeiros.
Ou seja, quem ficou 6 anos na lama, gente, na lama, se sentindo a pior das pessoas, depois que firmou o processo de expansão de consciência, no primeiro ano, aparentemente não tinha muitas mudanças, mas não tinha mudança aqui na terceira dimensão. Na quarta dimensão, ali no plano astral, no mental, muita coisa estava sendo mexida e estava sendo limpa. Para que nos próximos 2 anos seguintes, os resultados dela fossem exponenciais. Uma a uma, todas as manifestações do corpo físico dela foram deixando de existir, até tudo, assim, tudo, coisas que já tinham sido ditas pela medicina que não teriam mais resultado. O financeiro que estava super cagado, estava mais do que na dívida, foram aparecendo facilitações do campo para que ela voltasse hoje ser uma terapeuta super reconhecida que fatura milhões aí pela própria empresa. Né, Rô? Sim, ela até trabalha com ele hoje em dia, né? Ela faz parte da equipe dele, levando treinamento para empresas, enfim. E eu achei bonito, né? Uma parte que ele conta que durante um dos seminários que ela acessou um estado tão pleno assim dentro da meditação, né? Que ela se visualizou contando a história dela num palco. E acho que 1 ou 2 anos depois ela estava lá no palco contando a história dela para todo mundo, compartilhando a história dela. Gente, isso não é situação, caso distante da gente, tá? Porque eu vi comentários de pessoas dentro de meditações do Dr. Joy mesmo, de pessoas contando que elas se curaram a partir do processo de meditação dele. Então não é uma coisa distante, não é? Porque a gente cria muito às vezes essa imagem de, nossa, não, muito difícil, não tem que ir no seminário dele para poder participar, e não, é uma coisa que está assim super disponível, igual eu falei, né? As meditações estão no YouTube para quem quiser fazer. Basta Sim. decidir. Sim. Não, e façam o teste como nós trouxemos aqui, para começar a brincar com o que é cocriação, o que é consciência multidimensional, o que é o campo quântico. Uma vez que nós percebemos que nós já estamos criando tudo, começa a soltar umas coisinhas, assim, eu escolho ganhar isso. Eu escolho. Pode ser que tenha um delayzinho de tempo. Quanto mais energia nós temos, mais rápido fica o campo de escolha e de cocriação. Mas necessariamente isso vai acontecer. Eu já criei conversas com pessoas presencialmente que aconteceram por acaso, que moravam em outros estados. Perceber. E perceber, inclusive, quais são os pensamentos repetitivos que nós temos todos os dias, porque isso dita, perceber a qualidade deles, isso dita muito do que nós viveremos nos próximos meses. Os diálogos internos que nós temos, às vezes de discussões ou brigas que tivemos há anos, mas que vez ou outra você para, assim, quando está relaxado, aquilo volta à sua cabeça, é o seu corpo e o seu cérebro te avisando que você tem uma circuitaria que está ativa. E se você vê que se você começa a alimentar aquela memória, o seu corpo começa a sentir as sensações que você teve durante o conflito. E isso é muito sério. O que o livro traz, lembrando para as pessoas que estão online agora e não estavam no início, que é como se tornar sobrenatural, pessoas comuns realizando o extraordinário do Dr. Joy, ele traz esse passo a passo das meditações para que nós façamos o contrário. E nesse mundo aqui que não é para amadores, eles nos incitam a fazer pensamentos negativos e pensamentos de fracasso o tempo inteiro. Então, realmente tem que criar robustez, né, Rô? Para manter a vibração mais elevada quando o campo do coletivo tá male-male. E até dentro do que ele fala também em palestras, né? Assim, para quem quiser saber mais sobre o trabalho dele, se pesquisar no YouTube, tem podcast, tem entrevista, tem palestra, tem muita coisa, muito material do Dr. Joe. E o que ele fala é isso, que a gente vive programas, né, Dé? A gente tá sempre dentro de programas. Essa questão que a Débora falou de pensamentos repetitivos, né? É muito isso. O nosso cérebro, primeiro que assim, é um dado que ele traz que eu acho maravilhoso, né? Que a gente tem, em média, 60 a 70 mil pensamentos por dia. E 90% são os mesmos de ontem. O nosso cérebro acorda hoje achando que é uma continuação de ontem. Então, a gente está ali repetindo pensamentos, repetindo ações, tanto que a gente faz muita coisa no automático, né? Se eu estou acostumada a acordar, escovar o dente e sair, eu vou fazer isso sem perceber.
Não vai ser algo que eu vou estar fazendo ali, escovando o dente com consciência. Não, é muito automático, porque a gente já vive dentro desses programas. Então, o que a gente tem que fazer é realmente trazer consciência para cada ação, para a gente sair dessa programação automática que a gente vive continuamente vivendo as mesmas coisas, e aí a gente não sabe por que, que a gente vive vivendo que a gente continua vivendo as mesmas situações. Mas é porque os pensamentos são os mesmos o tempo todo. Então a gente tem que trazer a consciência para a gente realmente conseguir mudar esse tipo de pensamento, mudar a frequência, mudar a atitude, até assim de coisas bobas, né? Se eu pego o mesmo caminho todos os dias para ir para o trabalho, hoje eu vou pegar um caminho Sim. diferente, porque eu já vou sair daquele programa. O meu Uhum. cérebro vai falar assim, ué, tem que ficar alerta aqui, porque, né, tô passando por um caminho que eu não conheço. Então já sai do automático, a gente já sai, a gente já muda esse ritmo, esse programa. Então, quanto mais a gente está consciente, mais presente, mais desperto, mais acordado a gente tá, né? Porque senão a gente tá só zumbi ali, vivendo o nosso dia, fazendo as mesmas coisas, no automático o tempo todo. E aí realmente a vida não muda, né? Sim. E quanto mais. Não é nem pacientes que eu quero trazer, mas mais confiantes de quem nós somos. Porque o convite que nós estamos fazendo aqui para que vocês façam junto comigo e com a Rô, porque nós estamos lendo o livro e trazendo as lives em tempo real, assim, estudando cada capítulo e aplicando na nossa vida em tempo real. Vocês vão ver nos próximos anos aí o que eu e Rô ainda vamos criar. Investidores, fiquem atentos que a hora de entrar é agora. Porque o que mais acontece é que quando a gente começa a dissolver essa mentira da inferioridade e essa mentira do julgamento que essa realidade fica nos convidando a participar o tempo inteiro, o contrafluxo energético ele é muito grande. Então é mais fácil parar. Como se tornar sobrenatural, Raquel? Do Dr. Joe Dispenza. E o convite que nós estamos fazendo aqui é a gente dar um passo além mesmo. É literalmente sobrenatural. Para que a gente comece a perceber que todas essas coisas que a gente vê em relação à energia não é para quem nasceu médium, é para todo mundo que está disposto a desenvolver essas faculdades que são humanas. Para quê? Para que o corpo físico seja curado de todas as doenças, para que o corpo emocional principalmente seja curado de todas as doenças e para que a gente realmente, como um corpo coletivo desse planeta, crie uma nova realidade. Chega de sofrer tanto. Para que a gente não precise mais escolher uma área da vida só para dar certo, porque as crenças que foram instaladas dizem o contrário. E para que todos os seres realmente sejam livres e felizes. E principalmente que nós passamos por esse processo nos acolhendo, porque ninguém sabe as batatas quentes que você já teve que segurar. Só você. Então não se compare também com um coleguinha que aparentemente leu o livro pela primeira vez e já meditou super. Se eu for comparar com o processo da Rô, quando a gente consagrou a ayahuasca, a Rô é sutilizada. Então a gente consagra, ela, nossa, tô vendo seres lindos. Eu falei, gente, eu não tô vendo nenhuma luzinha. Pelo amor de Deus! Alguém me mostra uma luz. Eu tô aqui sóbria. Não tô vendo nada. É isso, são processos diferentes e não significa nada. Marta, lembra, você não tem nada. Você percebe que a Marta colocou, ó, eu sinto muito esse sentimento de inferioridade. Eu sei realmente fazer. Se é bom. Mesmo tendo aprovação e certeza em mim, segurança também. Tenho inferioridade, tenho segurança, mesmo tendo certeza em mim. Até a forma que nós falamos mexe com o jeito que nós estamos programados. Então você não tem nada, você percebe, não é para fingir que não acontece. Percebe uma energia de inferioridade no seu campo. Mas depois que toda essa consciência aqui chega, você percebe também que é uma questão de desprogramar. Questão de você passar por experiências sutis, como o livro nos convida, mas experiências práticas que criem uma nova circuitaria, uma nova memória do seu corpo de emoções para te provar que esse programa de inferioridade é mentira. E, gente, é atenção constante, porque tem muita gente dentro de onde nós vivemos que eles vão querer que você não desprograme isso. Conscientemente ou inconscientemente, né, Rô? Sim, total. E igual você estava falando, né, Dé, que pra gente mudar o mundo, para todos os seres realmente sejam livres e felizes. E, gente, muitas vezes a gente se pega falando assim, ah, mas
não posso ajudar, né? Tal lugar tão longe, o que eu posso fazer para ajudar? Ai, como é que eu vou mudar o mundo? Gente, se mudando. Porque o mundo no coletivo é um reflexo de cada mundo, pequeno mundo que vive dentro de cada um de nós. Então, o melhor que a gente pode fazer para melhorar o mundo é se trabalhar, é se resolver, é se tornar mais consciente, é realmente criar uma vida diferente para nós. Porque assim a gente vai conseguir aos poucos, porque é igual a Débora falou, é o campo. Imagina se a gente começa a construir um campo de pessoas cada vez mais conscientes, cada vez mais criando a sua realidade. Isso vai impactar de uma forma que esse campo, hoje em dia, que a gente vive, não vai se sustentar. O que vai Uhum. realmente construir é esse campo de pessoas conscientes. E essa questão, né, que a Marta falou, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, que é uma coisa que o Dr. Joel Goldsmith trouxe muito naquele livro, né, Dé, que eu estava lendo, para quem também quiser depois procurar, é um livro que chama A Arte de se Curar pelo Espírito, que é um livro, assim, sensacional. E ele fala que esses sentimentos que a gente tem de escassez, de inferioridade, de alguma desarmonia, de doença, enfim, é uma ilusão do ego. É uma ilusão do ego de separação. Porque ninguém é nada disso. Nós todos somos completos. Mas dentro dessa ilusão que a gente vive, a gente acredita que a gente está separado uns dos outros e que a gente está separado do todo. E aí a gente fica nessa ilusão e achando, se identificando, porque é se identificar, né? Quando a gente se identifica, quando a Marta fala, né? Eu tenho insegurança, ela se identificando com o sentimento, com essa energia da insegurança. Então, quando a gente não se identifica, quando a gente olha de fora, né? Eu tô percebendo uma energia de insegurança aqui. Mas eu não sou isso, né? Você se identifica É um com isso. processo mesmo, né? É um processo, não é fácil, igual a gente já falou aqui, a gente não está querendo trazer aqui como se fosse, né, moleza, porque eu e a Dé, a gente se grita o tempo todo, né? Pelo amor de Deus, como que tá aí? Porque aqui não tá fácil. Gente, principalmente, ó, a Raquel disse, ó, essa pegada, se você muda, já interfere no todo. O Rui trouxe, a diferença é o como. E o Léo, a forma que eu posso contribuir com o melhor para o mundo é me curar. A Débora me deu um grande impulso, que nós fizemos uma sessão de mentoria com barras de axis, né? E já falando um pouco do que o Rui contribuiu pra gente aqui. A diferença é o como. É isso, gente. Uma vez que você percebe que é possível, você sai da conclusão e começa a se perguntar: como eu vou operacionalizar isso na minha vida? E qual que é a maneira que eu vou fazer isso que mais ressoa comigo? Nós temos as barras de axis, nós temos o Dan, nós temos acompanhamento terapêutico energético, que o Rô faz também, tem o Anahata, os processos que a Rô faz. Tudo que facilita com que nós cheguemos mais perto dessa fonte de consciência única, o corpo, ele praticamente, ele relaxa, ele entrega. Só quem viveu uma inspiração, uma situação dessa, eu fico até errada para falar. Percebe? Tem as meditações dos livros do Dr. Joy, tem facilitação do Axis. É uma coisa que vai sendo feita aos poucos? É, porque a verdade é tão grande, é tão maravilhosa, que às vezes a gente tem um acesso, a gente se manda mensagem e fala assim, aqui, tá foda, eu acessei um negócio aqui, o que é a vida? Que tá rolando? Outro dia eu dormindo, acordei meio lá, meio cá ainda, meio desdobrada. Quando eu ainda tava voltando pro corpo, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Que lugar que é esse? Eu acho que no final das contas eu tô perdida. O que é isso? Foi um tempo, alguns minutos, até pra eu voltar e falar assim, ah, não, beleza, Débora. Tô Ok, aqui. tô aqui. Imagina É, se a gente quisesse, como a gente é ansioso, né? Somos sim. ansiosos. Limpar o nosso campo eletromagnético todo de uma vez. O professor Hélio Couto dá o exemplo de que é como se você pegasse alguém, colocasse na parede e ligasse a mangueira do bombeiro. É braço para um Uhum. lado, perna para o outro, gente. Não tem É, jeito. É você não ligar tem jeito. um 110 no 220. Vamos dar uma relaxada. Exatamente. E isso que o Rui falou, né, do como. Então, assim, às vezes para mim é fazendo de tal forma, mas para você, às vezes é de outra forma diferente e tá tudo certo também. O que a gente não pode fazer, gente, é descansar.
Não tem tempo, né, Dé, para Não tem como descansar. parar. Não tem É, como. É um não tem processo como. constante. A gente tem que buscar formas de tornar mais leve. Sim, Porque é um processão. Mas a gente não pode. processão. É berço ao túmulo, não tem jeito. E seguindo essa mesma linha que o Rui trouxe, a gente entra na pergunta. Uma vez que eu saio de toda e qualquer conclusão e... Qual que foi a palavra que você usou, Rui? Não foi afinidade, não. É identificação. Com Uhum, qualquer crença, eu faço pergunta. O que está certo sobre isso aqui que eu não estou percebendo? O que é isso que uhum. veio aqui? Que memória que é essa? Isso é meu? Isso não é meu? Como? O que se requer para que eu É, dissolva isso? Qual que é a experiência que eu posso criar para trazer para o meu corpo a vivência, porque tem que ser corpóreo, né? Para que seja um novo sistema de crenças, de que isso aqui não é mais real uhum. para minha vida. E aí é perguntar. Perguntar, é literalmente o que se requer, é o como. E deixa que a resposta vem. Gente, ela sempre vem. Sempre vem. Meus clientes falam, eu tô começando a ter medo dessas perguntas, porque o negócio ele volta rápido demais. Falei, eu É, sei. Eu sei. Quando a gente baixa as barreiras é instantâneo, porque na verdade o campo é quântico. É um pensamento. é. Exatamente. Nossa, eu tô até com calor Eu aqui. tô, eu tô assim, derretendo. É só falar de energia. Pra quem É, começou a live com sono, parece que eu tomei já um Red Bull. É. E acho E, legal a gente gente, só finalizar. para trazer essa Diz questão, aí, Rô. para a gente finalizar essa questão do capítulo um, porque realmente o grande tema do capítulo um é a história da Ana, né? Porque é um ótimo exemplo de como uma situação cria uma vida em desarmonia, cria doenças e como é possível sair disso. Então, é um exemplo claro que ele traz. Mas ele fala um pouquinho também sobre o aspecto místico, né, Dé? Dessa questão das Uhum. ações e do acesso, que eu acho muito legal também, que é até essa questão do tempo que ele fala, né? Ele é um grande estudioso, inclusive, tem um dos capítulos aqui, então a gente vai fazer uma live sobre isso, sobre a Uhum. glândula pineal, e ele é um grande estudioso da glândula pineal, que é esse mistério, né? E aí ele conta de vários processos, também não vou dar spoiler não para vocês lerem o livro, mas ele conta de vários processos que ele viveu dentro de meditações em estado lúcido, né, Dé? Como se fosse um sonho lúcido. É, Mas é um, um desdobramento mesmo que ele é, vive, onde diferentes linhas do tempo, onde ele acessa uma vida passada, igual a Dé falou, que ele era um filósofo, ele acessa o eu dele do futuro, ele acessa ele enquanto criança. Então, para a gente trazer essa percepção de que a vida que a gente quer, vida que a gente quer criar, ela já existe, gente. Ela já existe. Essa realidade, ela já existe em alguma linha do tempo. Lembra que no começo eu falei que se eu quiser escutar Jovem Pan, eu tenho que mexer o botãozinho do rádio lá para 99,1? Eu tenho que mudar a minha vibração para se adequar à vibração desse eu do futuro. Então não adianta eu querer acessar esse eu do futuro vibrando do jeito que eu tô vibrando agora, não. Então eu tenho que me trabalhar, eu tenho que mexer aqui na anteninha do meu rádio para minha antena começar a vibrar de acordo com essa realidade que eu quero, né, Dé? uhum. Olha o Rui, ele aqui, tô assustado, tá? O quanto minha vida mudou após começar a fazer. Acho que faltou a palavra, né, Rui? Mas é isso, e é rápido, porque eu lembro uma vez que nós nos encontramos no espaço e não tem tanto tempo, e eu acho que era uma das primeiras vezes que o Rui, inclusive o Rui, ele faz o Bavi, que faz um protocolo com a Bárbara, acredito que corre barras com ela também, que é isso, gente, é sobre o como infinito para as pessoas. E eu tô aqui com o meu livrinho, ó, apaixonada para falar para vocês se jogarem, baixarem todas as barreiras e todos os julgamentos, porque isso aqui é literalmente acesso de coisas que nós jamais imaginamos. E não se preocupem, uma das coisas que eu mais tinha medo quando eu comecei a estudar de fato e colocar na minha vida a expansão de consciência, primeiro que eu morria de medo de espírito, de entidade. Não foi, Rui? Eu lembro direitinho desse dia. Eu lembro direitinho desse momento. Quando eu comecei a estudar tudo isso, gente, era um cagaço. Era um cagaço. E as coisas, esse mundo, ele não vai abrir de uma hora para outra. Então, É. provavelmente, você que está vendo vai assistir essa live depois, não precisa ter medo. Olha, se eu, que nem dormi à noite, estou aqui tranquilona,
Já É, passando. Aí a Raquel sabe os BOs que já tiveram lá. Depois a gente faz live quando começarem a mais casos aqui. Mas vamos sim, baixar as barreiras e começar a se perguntar o que mais é possível e como o Rui trouxe, a gente acessar o sobrenatural que já está em nós e melhorar a nossa vida a partir disso. Tirar todos os julgamentos e preconceitos que, inclusive, conscientemente, essa Matrix que vivemos colocou para que nós não descobríssemos o quão poderosos somos e o quanto sim, isso é do bem, literalmente. Né, sim. Rô? Como seria se a gente vivesse essa vida que a gente tanto quer, né? E eu acho que a gente pode até deixar um para casa para até a próxima live para vocês, né? Vocês que estão aqui ao vivo com a gente ou quem está assistindo gravado, escreve como que você gostaria que fosse a sua vida. Legal. Com detalhes, com riqueza de detalhes. Como seria? Você trabalharia aonde? Com o quê? Como que você seria, né, fisicamente? Quanto? Quanto? Você gostaria de ter um relacionamento? Como que é esse relacionamento que você deseja? Coloca tudo no papel para você já começar a ter a clareza do que você quer manifestar. É, Porque se você quer, né, assim, tá com vontade de criar, apaixonou por tudo isso, nossa, quero criar a minha vida dos sonhos. Mas se você nem sabe como é essa vida, você pode criar qualquer coisa aí e vai chegar para você. E chega qualquer coisa, viu, gente? A gente tem que ter clareza. chega os Chega mesmo. BOzinhos. E Então, venham ó, também fazer nossas sessões, né? Não só as barras de sim, arte como o Dan. Os meus seguidores conheçam o perfil da Roberta, que é incrível. Temos outras lives e teremos agora a nossa live semanal do estudo desse livro. sim, a gente vai trazer mais coisas para vocês agora sobre esse livro e sobre as nossas experiências também, né, Débora? Porque, igual a Débora falou, a gente também está no processão, a gente também passa o nosso cagaço e a gente Ou reconhece uma outra, então ter essa rede também para falar, gente, tá, o bicho tá pegando aqui. Também é importante. eu acho que tinha que ter um reality show que acompanhava 100% alguém que está expandindo a consciência. Para quando Nossa, começa esses acessos de multidimensionalidade, quando os medos começam a se manifestar e a gente percebe que dá conta de lidar com isso. Se tivesse um reality show desse, eu acho que ia seria ser muito engraçado. chorar com a pessoa. O meu, eu acho que já ia ter viralizado algumas vezes. Olha a Yumi, maravilhosa, minha amiga também. Comprei um livro do Joey essa semana. O que está certo sobre isso, tá vendo? Olha Ó, só, esse é um exemplo de ressonância de campo. Quando a Yumi foi lá e comprou o livro, entrou no campo eletromagnético, Dr. Joey. Aí ela entra no Instagram, vê todas aquelas bolinhas do ao vivo. Qual que é a informação do campo dela já atrás? Ah, eu vou clicar aleatoriamente nessa aqui, que o assunto era Dr. Joey. Gente, não tem ponta solta. Não tem sim. aleatoriedade. É E eu assim vou que as contar coisas uma vão. coisa. Quando eu comprei esse livro, foi exatamente assim. Ele começou a aparecer para mim no Instagram loucamente. Todas as pessoas aparentemente estavam lendo ele e postando. Eu falei, gente, eu preciso ler esse livro, eu acho. Esse livro tá aparecendo demais para mim. Foi aí que eu comprei, tá vendo? Aí. E quanto tempo depois? O meu já tem alguns, acho que tem uns 2 anos que eu comprei O esse meu livro. também, em 2021. Que eu finalmente vou ler. Aí, tá E o vendo? que mais Estamos... é possível. E o que mais é possível. E aí a gente conta aqui todos os acessos que tivermos e os lugares Sim. que visitarmos. E semana que vem estaremos aqui de novo com o segundo capítulo, gente. E comprem o livro. Quem puder comprar, e se vocês quiserem ir acompanhando a gente na leitura também, Sim, podem comentários para a gente poder também ir enriquecendo com a experiência de vocês, né, Dé? é isso mesmo. Rô, amei muito mais uma vez. E Beijo. obrigada a todo Até mundo que brevíssimo. ficou com a gente online. Ô, gente, que é isso aqui? Ó, Apareceu um será que o beijo. meu também tem? Acho que não. Boa noite, Rui. Obrigada pela presença. Beijo, gente. Tchau, gente.